Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Tá. Ok. Então, essa capacitação era para, basicamente, a gente ia ver C# e algumas das tecnologias que a gente ia usar na nossa de todo o projeto novo que a gente ia usar. E a gente ia usar outras tecnologias como Node, Socket.io e Python. Então, só que o nosso back-end inteiro hoje, quer dizer, boa parte dele é feito em C# e em Go. Só que Go é uma parte muito pequena, acho que não precisa ver, a gente não tem prioridade nela, porque ela só foi um fix que foi feito. Aí, como tem muita gente vendo AUG3, que é o pessoal que entrou, então vai começar com C#, que é basicamente quase um Java da Microsoft, e é isso. Então, tá. Então eu só queria, o primeiro, mostrar um pouquinho do... Ele tem toda aquela questão de herança, questão de genérico, que você viu em Java, por exemplo. Aqui, deixa eu ver os conceitos. Tá, vamos criar uma classe pessoa, e nela a gente tem a propriedade que ser string nome. Só que nisso daqui ele já seta os getters e setters. Então, isso por padrão, ele vai ser. Você não precisa criar o getters e setters. Você não precisa criar uma propriedade private, string, nome, e fazer um método de getter e setter para ela. Ele já tem isso por meio que default. Você pode fazer uma maneira. Esse daqui, se eu não me engano, é um método e você pode fazer coisas com ele, se eu não me engano. Eu não lembro como que era a sintaxe disso daqui, mas isso aqui é um método, então você pode fazer várias coisinhas com ele. Então, se você setar, você pode verificar se o nome, ou se o nome tem menos que 5 caracteres, você solta um exception, esse tipo de coisa. Tá. Outras coisas do C#. Você vai ter herança, então se eu criar uma classe, sei lá, pessoa jurídica. Ok. Só que eu quero herdar de pessoa, então essa é a sintaxe. E basicamente é isso. Sei lá, aqui ele vai ter o CN, esse é um string, esse é um CNPJ. CNPJ. Então agora pessoa jurídica, eu posso ter acesso aos métodos dele. Então eu posso gerar um construtor e tá, eu não quero esse construtor. Tá, pensa que pessoa normal só pode ser gerada por um construtor. E aqui e nossa pessoa jurídica ele precisa construir, dar um super nele. Um super, tipo um Java lá. Então, nesse caso, ele basicamente. Opa, cuidado aqui. Porque eu quero que o CNPJ vá também. Isso, aqui. Todo mundo. Eu não sei se eu vou. Eu tô indo rápido assim, porque eu acho que todo mundo que tá aqui já viu orientação objeto. Todo mundo já viu? Então, Eu acho que o único que não tem contato com orientação a objeto é o Lucas. Ele é calouro? Sim, mano, eu não tenho quase nada ainda. Só tive tô tendo lógica e algoritmo. Ixi, aí vai ser complicado, mas deixa eu pensar. Você já viu Struct em algoritmo? Cara, não viu nada. Pouco. Struct é mais no final do semestre. Ixi. O pouco que eu sei é estudo meu mesmo, mas da facu ainda não tive nada. Mas eu acho que não precisa, porque você explicar a orientação objeto aqui seria complicado. Aí... Mas pensa, se você já viu Struct, você pode associar o seguinte: quando você faz uma Struct, você tem só um conjunto de dados lá separado, e os métodos você chama aquela Struct. Orientação objeto ele vai juntar os dois, tanto os dados quanto os métodos. Entendeu? Eu não sei. Deixa eu ver se eu tenho algum. Eu teria que abrir o VS Code aqui para te mostrar. Não, cadê o terminal?
Isso. Ponto C, sei lá, em C você teria que pessoa, então ela teria um nome. Char, ponteiro, nome. Inocente. Você teria que criar um método separado que retorna uma pessoa. Ah, não lembro. É Type def. Pessoa. Então, você teria que criar um método de pessoa, sei lá, ou pessoa, new, e passar um char aqui. E aí você faz a sua lógica aqui e retorna uma pessoa. Retorna struct com a pessoa. Então, e agora eu teria que, um método da pessoa, eu sempre teria que chamar um método. Isso eu quero, quero fazer um método para mudar o nome. Eu teria que passar sempre a pessoa como parâmetro. Pessoa. E aí, o que a orientação objeto vai fazer, ele unir esses dois. Então, você não tem mais métodos separados com você pode ter métodos separados com o struct, mas você tem a possibilidade de juntar os dois. Então, em vez de você fazer pessoa, sei lá, pessoa muda nome, sei lá, em vez de você colocar pessoa muda nome, pessoa, você faz pessoa, e aqui seria um nome, você faz um nome. Porque ele passa, o primeiro argumento acaba sendo ele mesmo. Então isso é meio que, ele acaba juntando. E tem várias outras coisinhas que dá pra fazer que é pra juntar, pra ficar mais de boa, pra dar. Você faz coisas mais genéricas. Tá, deu pra entender mais ou menos. Valeu. Então, basicamente, o C# vai ter toda aquela questão de sobrecarga de operadores, sobre polimorfismo genérico, então dá para fazer bastante coisinha. E como que a gente dividiu, como geralmente é dividido, ele tem toda uma questão de umas regrinhas de código que a gente acaba usando. Ah, ele tem interface também, esqueci de falar. Que é tipo, bastante utilizado para lá e corredor. Aí não precisa de correr. Sim, não, tem que falar o tipo. Então, não. Tem que colocar público. Então, tem várias regrinhas que vai se seguir quando é um projeto web ou algo assim, porque a gente segue toda uma lógica para o código não ficar ruim de leitura ou ficar ruim de manutenção. Geralmente, a gente vai ver, deixa eu pegar algo aqui, tem esse livro aqui é bom, mas eu quero ver o diagrama aqui. É um cara que ele escreveu um livro alguns anos atrás, e aí ele fala como que você tem que fazer os trenzinhos para não dar problema. Então, geralmente é dividido, você sempre centra, tipo, isso é muito para arquitetura sei lá, que eu vi bastante de negócio, que é o nosso caso da Infocorp. Então a gente tem um domínio específico, que sei lá, é o projeto lá do Flow, e a gente cria classe específica para elas, que seriam nossas entidades, a representação do banco, algo assim. E nisso, ele só vai expandindo. Então, ele nunca pode, por exemplo, uma entidade nunca pode depender da parte web. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo prático. Eu vou criar uma entidade aqui, uma pasta
entities. Eu tenho aqui pessoa. Aqui eu vou copiar esse código aqui. Já existe pessoa. Tá. Nisso, a gente criou uma classe pessoa, que ela tem um nome, ok? Só que eu não posso depender do projeto da CLI, que seria um programa para linha de comando, terminal mesmo. Então, e aqui eu queria dar um pessoa. Aqui eu não posso, porque meus projetos são separados. Então, o que eu tenho que fazer é então importe a referência, e a referência tem que ser do domain, porque minha classe está lá. Ok? Agora eu posso. Isso acaba... Você consegue separar as funcionalidades. E você consegue separar em... Você consegue segregar mais as coisas. E você acaba usando interface nisso para conseguir segregar. Então, pensa que no meu domínio, eu preciso acessar o banco. Só que o meu domain não pode acessar o banco, porque o único propósito dele é servir regra de negócio. Então, ele não precisa saber como conecta o banco. Ele só precisa saber que ele vai ter o dado em memória. Então, para isso, geralmente, a gente cria um repository, ou repositório, sei lá. Repositórios, sei lá. E eu vou criar uma pessoa repositório. Só que eu não vou criar ele mesmo. Eu vou pessoa repository. E ele é uma interface. Então, eu posso criar pessoa, buscar por nome. Eu vou só buscar por nome e eu vou passar um string que é por nome. Ok. Quando eu uso uma interface, eu não preciso saber a implementação. Então, eu só sei que existe uma interface e alguém implementa ela. Então, o meu domain, ele tem aquilo, ele tem só que alguém que implementa. É como se fosse uma peça de Lego, que eu tenho um molde, só que quando eu preciso, só encaixa lá. Qualquer peça que encaixa, implementa aquele molde certinho, ele encaixa e vai rodar. Então, a interface ela vai ajudar a gente nisso. A gente dá para fazer interface genérica também, assim por diante. Então, só, eu vou colocar Vitor Manuel. E agora a gente tem Vitor Manuel. Tá. Outra coisa do ASP.NET Core, ASP.NET não, .NET Core, você tem uma CLI que ele integra o seu meio de desenvolvimento. Então, você pode rodar seu código, você pode você pode criar seu projeto por aqui. Eu utilizei a IDE, que é o Rider, para gerar. Mas, tanto faz, você pode usar a CLI. Então, seria, acho que, o new, e você pode dar vários templates. O C Sharp, ele tem vários templates. Então, você tem Xamarin para criar aplicações mobile. Você tem o .NET, que é o full framework dele. Quer dizer, é o runtime dele. Então, se não me engano, só vai rodar no Windows. E ele tem algumas limitações de licença, etc. O .NET Core é full open source. E... cadê? Então, você tem que escolher o framework. Então, geralmente... como é .NET Core, só tem o .NET Core mesmo. Tinha a versão 5 que eu ia rodar, mas eu não lembro. Acho que ele uniu os dois. Tanto... o .NET Core, ele é cross-platform, então ele vai rodar em qualquer lugar.
Ah, e você também tem o .NET Standard. O .NET Standard, ele roda em qualquer lugar, só que ele precisa do runtime certo, digamos. Ele é só uma padronização de código que faz rodar em todos os lugares. Então, ele é só um jeito... Ele é C# mesmo, só que ele garante que ele vai rodar em qualquer lugar. Ele garante que ele não vai usar nem código do .NET, do full framework, que só roda no Windows, e nem só do .NET Core. Ele vai usar uma interseção entre os dois que roda nos dois. Tá, a questão basicamente é isso, e agora a gente vai rodar nosso programa. Já é da .NET Run, e a gente precisa especificar um projeto, que vai ser o InfoCorp Celular. Vai rodar? Aí, rodou. Então, a gente conseguiu fazer nosso código rodar, e é isso. Outra coisa interessante do C Sharp, do .NET, é que ele vai rodar, ele tem uma VM, tipo do Java, e ele roda código, ele faz just in time, a parte da compilação dele, então é tipo Java no finalzinho, só que um pouquinho mais idiomático. Uma coisa que é legal também, mas você pode fazer uma classe sei lá, pessoa extension. E aqui eu vou fazer tá, aqui eu vou fazer public pessoa. Não. Deixa eu, sei lá. Aqui eu posso pegar uma pessoa. Era isso? Ah, aqui tem que ser estático. Ok. Tá, isso é um pouquinho interessante, porque você consegue atribuir métodos em tipos que você não tem do seu domínio. Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Então, se eu vim aqui em pessoa e colocar um toUpper, ele vai retornar o nome do manual tudo em maiúsculo. Ele vai acessar esse método aqui. Aí. Esse é Extension Methods, e isso facilita um pouco a vida quando você quer mudar alguma coisa do código do C Sharp. Tipo, não do C Sharp, mas de uma biblioteca que você tem, ou você quer fazer alguma funcionalidade nova, algo assim. Você não precisa chamar o método, sei lá, toUpper, assim, ou tipo de coisa desse tipo. E passar a pessoa, faz assim. Enfim, a parte web é um pouquinho... Vou explicar a parte web agora, da API. Ele é um pouquinho mais interessante, porque ele... não veio com os controllers. Tá, a gente cria os controllers. Controllers. A gente vai criar uma pessoa controller. Ok. Aqui tem que estar no state controller. Era route. Não lembro. Route. Pessoa. Controller. Ok. Então, isso daqui é uma, acho que é annotation, acho que é annotation o nome disso. Você consegue passar metadados para uma classe ou para um método. Então, quando a gente vai fazer a gente utiliza isso muito para fazer validação, para fazer
questão de controle, etc. Então a gente vai criar um nome, cria pessoa, vai ser cria, calma aí, cria pessoa aqui, e ele vai ser um método, não, vai ser get, ok? Então exibe pessoa, e aqui a gente não vai receber nada, e aqui a gente return. Ah, tá. Eu quero acessar uma classe que está no nosso domain. Então, para isso, eu tenho que dar a referência. Cadê? Selecionar a referência do domain. Ok. Então, aqui vai ser Victor Manuel também. Ele vai reclamar que o tipo tá pessoa. Ok. Tudo certinho. Tá. Como que funciona o ASP.NET Core? Basicamente, ele é uma CLI que ele executa código. Então, ele é tipo aquela console application, só que ele vai gerar outras coisas. Então, desse nosso startup. Ok. No startup, a gente vai configurar bastante coisa em respeito da nossa aplicação. Desde autenticação, de middleware, gestão de dependência, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. É isso, a gente configura bastante coisa aqui nele. Toda a questão da parte web é aqui. Só que você percebe que a parte web ela está separada do nosso domain, que são nossas entidades, as nossas coisas. Então, isso fica segregado. Ok? Agora a gente vai rodar. Não quero unir essa. Tá certo. Ok, então a gente conseguiu rodar. E ele deu nosso Hello World, que é a nossa. Então, o que ele está falando aqui, ele mapeou uma rota para quando ele vir no barra, ele responder com Hello World. Só que a gente quer pessoa. Acho que coloquei com maiúsculo aqui. Eu não lembro se ele é não utiliza. Tururu. Acho que eu esqueci de algum annotation aqui. Galera, esse tipo de erro aí é normal, tá? CC. Acho que tinha que Aconteceu estar comigo quando eu fui apresentar para o cliente. O Godes e o Kazi estavam até comigo na hora. A gente ia rodar um código e ele simplesmente não funcionar na hora. Tipo, é foda isso, cara. É complicado. foda. Mas continuei. Mano. Ah, nossa. E o web eu não preciso, se não me engano. Não. Tá. Eu acredito que seja porque o que ele vai fazer. Serve control, serve como. Tá. Eu tinha esquecido de adicionar os controllers na nossa configuração. Então, acredito que não foi. Tá, agora eu tô bugado. Caralho. Mano, eu não lembro qual que é a annotation.
Não tem um exemplo. Host API Controller. Coloca o controller dentro do colchete ali. Mas esse daqui ele pega o nome do controller e aplica aqui. Ele vai pegar a cidade e controller. Deixa eu ver se mediator controller ele herda do que. Controllers basic, em que controllers basic herda? Onde que tá controller basic? Não, calma aí. Agora sim. API controller. Out. Pessoa. Agora vai, pô. Confia. Tá. Oh, desculpa. Tô meio gripado. Ele deu problema de SSL. Ai, meu Deus. Nossa. Então, assim, com 404. Mano, ele cria sufixo, será? Aí trolei. Map controllers. Bota fé. Pera aí. Os endpoints, ele dá o map, só que ele só mapeia o meu Hello World, ele não mapeia os meus outros controllers. Então, endpoints, map controllers. É só isso. Acredito que agora vai. Cara, esse negócio é meio paia, porque você faz isso uma vez só no projeto. Você configura ele uma vez. E normalmente vem pronto também. Aí, ó, pronto. Então, o que ele fez, o ASP.NET Core, ele serializou pra gente com aquele objeto com JSON. Isso facilita quando a gente for fazer integrações web, esse tipo de coisa. Então, agora, a gente foi explicar a injeção de dependência. Vocês estão conseguindo acompanhar? Teve alguma dúvida? Tá de boa até agora. Tá indo, tá indo. Ó, o Lucas parece a voz do Van, mano. Tipo, já dá para. Eu já anotei algumas coisas aqui que eu acho interessante quem estiver assistindo depois no YouTube aí e tal. Que é tipo assim, o Gold já deu um mapa de uma trilha de conhecimento para quem quiser realmente trabalhar. Não só com C#, mas qualquer com outra ferramenta, qualquer outra framework, enfim. Que é, por exemplo, programação orientada a objeto. Isso é essencial para qualquer um que queira entrar na área de desenvolvimento. Então, tipo, tem que ter esse conhecimento. Fazer código limpo, ou seja, um outro conhecimento, uma outra skill que também é necessária, porque na maioria dos projetos que a gente vai ter, a gente separa as responsabilidades, né? Por exemplo, a parte que conecta no banco, ela é separada, ela faz a conexão com o banco. A parte que mostra os dados na web, HTML, CSS, essa parte também, ela fica separada, ela tem essa responsabilidade só de mostrar. A domain, que é a parte principal, que guarda todas as regras de negócio. Então, tipo, isso é necessário. E aí você também falou sobre o controller. E eu acho que o Lucas não vai saber o que é. Que é MVC. MVC é um padrão de projeto, é um padrão de arquitetura, que é muito utilizado no web. Então, tipo assim,
Caso vocês não estejam entendendo agora pode estar confuso, busquem esse conhecimento, vão atrás. Na internet tem um monte de tutorial sobre isso, um monte de pessoas explicando com visões diferentes, analogias diferentes, então é só correr atrás que vocês vão achar. A gente está dando aqui o guia para vocês estudarem, mas a gente não vai estudar por vocês. Esse é o princípio básico na computação. Então pode continuar aí, Gomes. Tá. Então, esse não é o certo, mas a gente pode pegar parâmetros da request do usuário. Então, quando alguém faz um request para esse servidor, para essa nossa aplicação, a gente pode pegar ele de qualquer maneira. Então, o que a gente pode fazer? Se não me engano, a gente tem que especificar se ele não for um objeto. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso, sei lá. String nome. Não, ele já vai. Não, ele vai. Ok. Então, vamos colocar para debug. E aqui, a gente vai rodar o nosso projeto. Nome igual João. Ok. Esse debug, ele facilita a gente a fazer track do nosso request e ver o nosso código linha a linha. E aí a gente consegue ver a variável que ela foi dada no bind certinho, o nome dela agora é João. Então, se a gente pode vir aqui e colocar nome e rodar de novo, ele vai rodar como João. Eu acho que fica melhor. Opa. Ok. João. Então, se eu mudar aqui, deixa eu tirar aqui. Se eu mudar para qualquer outro, Marcos, e assim por diante. Acho que vai ser melhor se eu explicar a aplicação. O que vocês acham do que eu explicar tipo, eu explico as camadas da nossa aplicação aqui. Vou clonar o projeto. Terminate. Ok. Tá. Ele é separado em várias partes. A primeira parte a gente tem um processo de teste. Em desenvolvimento, a gente tem uma metodologia de teste chamada TDD, o T no começo. Tem um DDD também, mas vou ficar só no TDD agora. A gente escreve o teste primeiro e depois sai codando a nossa aplicação. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente faz em cima de interface. Nesse projeto, acho que eu não tinha escrito nenhum, eu só coloquei e nunca escrevi teste, que só saí rushando o projeto. Não é uma boa prática, mas ele é demorado de se fazer e não era o tempo que eu tinha, então eu acabava escrevendo. Isso vai ser cobrado mais na frente, porque isso acaba sendo um débito técnico, isso tem que ser corrigido. Mas, por exemplo, lembra quando eu falei que... deixa eu pegar o clean code aqui. Fica melhor assim. Aqui. Lembra que eu falei que as coisas só vão para cima, elas nunca... A setinha só vai para dentro? E a setinha é o seguinte, se ler essa seta, tipo, o azul depende do verde, o verde depende do vermelho, o vermelho depende do amarelo. A setinha nunca pode estar indo para fora. Uma entidade nunca pode depender disso daqui, de uma web ou de uma UI. Então, minha regra de negócio não pode depender disso, das outras coisas. Minha regra é aquilo e acabou. Ela é a verdade, o centro da verdade e tudo. Então, é porque essas pastas estão vazias, eles estão pau. Mas é o seguinte, a gente tem entidades que elas representam principalmente um estado no banco e o único papel delas é representar o dado no banco.
Então, se eu pegar aqui um sensor, o único papel dessa classe é representar os dados que estão no banco. O único papel dela. Então, ela só tem uma responsabilidade, que é isso. Então, se eu tenho ela em memória, eu sei que eu tenho um ID, um equipamento ID, um código de integração, eu sei o tipo do sensor, eu sei a descrição, eu sei os dados. E é isso que ele me dá. Então, a entidade, nesse caso, está servindo só para isso. Ele só representa o banco. Enums são coisas legais, que é o seguinte, pensa que eu tenho um status. O status é 0, 1, 2, 3. Não, nesse caso é 0, 1, 2. Só que a gente, como programador, é muito ruim ver um status. O que é o status 0? Eu vou ter que ir lá pesquisar o status 0. Nesse caso, ele meio que deixa implícito que o status é 0. E facilita para mim, programador, escrever. Então, isso daqui é como se fosse um tipo, só que o valor dele, esse daqui, representa 0. Então, se eu vim aqui, status local, não. Acho que deixa eu ver um lugar que eu uso aqui. Aqui, ó. Eu posso fazer esse tipo de verificação. Então, eu não verifico se ele é 0, eu verifico se ele é igual a esse tipo. E por trás dos panos é 0. Mas isso facilita a gente na leitura. Tá. Interfaces. Isso aqui eu criei essas interfaces só para facilitar algumas coisas, como soft delete, que é deletar o dado de forma rasa. Então eu deleto, mas eu não deleto. Eu ainda tenho lá para questão de auditoria. E eu tenho nossos repositórios. Como eu estou no domain, ele não tem a responsabilidade de acessar o banco, de fazer busca, etc. Então, ele simplesmente tem uma interface que faz isso. Acho que a maioria das interfaces, eu fiz de um jeito genérico que eu implementava uma interface. Aqui, ó. Essa interface tem coisa. Então, obter dados ordenados por período async. Async significa que esse método é assíncrono. Ele vai retornar uma task. Isso é só um padrão, um jeito de escrever para saber que ele é async. Para não dar problema de ele só ir executando e não ter o resultado. Ele vai dar no exception. Tá. Então, eu tenho alguém que implementa ele, só que quem implementa ele está em data. E data está em infraestrutura. Então, ele está separado. A implementação está separada de quem realmente precisa. Então, lembra da peça de Lego, do molde? O meu molde está aqui, repositor, e esse molde está lá no domain. E quem vai implementar esse molde está em qualquer lugar. E quando eu precisar, eu pego desse lugar. E como é que eu pego, aí a gente vê mais para frente, que é a injeção de dependência. Mas a gente vai ver depois. Então, a gente tem a nossa busca aqui, que faz buscar ordenadas. E tem a regra de negócio dela. Tá. O shared a gente usava para... Eu tinha implementado ele para facilitar a questão de erro, de validação de erro, só que eu nem lembro se ter usado mesmo. Eu usei para criação de usuário. Mas é porque eu precisava tratar erros e eu criei essa classe só para tratar erro. Isso aqui ele é usado em todo o sistema. String extension. Eu tinha que criar isso daqui para formatar o CEP, sem barra e tree. Então ele fazia o código que eu não queria ficar fazendo toda hora. Então eu chamava esse método e fazia isso daqui. Vê que ele está pegando o string, para qualquer string ele faz isso. Então, isso daqui, ele é legal, só que ele é perigoso também. Dá pra fazer muito merda com isso aqui. Então, use com moderação. Eu tinha criado um extension, um projeto share, só que ele poderia estar aqui em shared. Esse aqui é meio que um over, assim. Então, eu tenho motivos para gerar string aleatório que eu usava. Eu tinha datetime, que a gente usava isso daqui. Então, eu precisava transformar em date para long, eu usava os enumerables. Então, são questões que eu precisava usar em alguma hora. E aqui, remove caractere de telefone. Então, eu ia lá e, em vez de ter que fazer isso toda hora, eu chamava esse método aqui. Ok? Só que aí, a gente tem questões... A gente viu nosso domínio, que ele tem nossas entidades, representação de banco, só que aqui não tem muita regra de negócio. Aí eu criei uma nova camada que ele junta as nossas regras de negócio que a gente quer.
Então, o que ele faz, ele chama várias coisas e valida. Então, às vezes, a minha regra de negócio não está tudo numa entidade. Então, sei lá, cidade. Eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso juntar uma cidade com um local e fazer duas, três coisas, um quest só. Aí eu precisava do nosso application, que, por exemplo, sei lá, um legal aqui, que é o equipamento de campo, salvar dados. Aqui. Esse aqui é legal. Esse daqui, ele fazia muita coisa. Então, basicamente, ele valida o equipamento atual, ele verifica coisa no banco. Mesmo usando a interface, que é o equipamento repository, eu tinha criado essa parte de aplicação para segregar isso. Então, nesse caso, ele pega o equipamento atual, que no final isso aqui é uma interface, se eu não me engano, aqui. Então, alguém implementa isso daqui, eu não preciso saber quem implementa, mas ele é implementado. E ele faz toda a questão de lógica, etc. Depois salva no banco. Tá. Deixa eu ver o que mais. Questão de dados. Os dados a gente usou basicamente C Sharp. É o Entity Framework. Que na real aqui ele está encapsulado, mas se eu vir aqui. Ele está encapsulado. Ele tem tantos camadas. Aqui. Tá. Isso daqui é do Entity Framework Core. Ele é uma biblioteca para acessar o banco, etc. Fazer track e salvar coisas no banco, etc. Fazer busca, etc. É nosso ORM. Então, só que aqui eu estou usando outra lib para fazer autenticação. Então, ele importa mais coisas. A gente tem toda a nossa questão de configuração. E, deixa eu ver, aqui a gente tem a nossa configuração de autenticação. Aqui a gente tem interfaces para nossa para a gente deixar de forma genérica, para a gente não depender de uma classe concreta. Então a gente sempre cria interface para isso. Então se eu quiser mudar o login, eu não preciso mudar isso aqui em todo lugar, eu só mudo quem implementa esse alpha equipamento. E no final aí quem implementa isso daqui é quem herda dele. E aí ele vai lá e implementa esse método, que é fazer o login. Então a partir de um username e uma senha, ele vai lá e faz o login. A gente tem outras coisas aqui que são de utilidade. User Service, ok. A gente tem nossas implementações nos nossos repositórios, que são quem vai buscar o nosso dado no banco, quem vai ter o nosso dado em memória. Então, só que aqui eu fiz de uma forma genérica que eu não implemento quase nada aqui, eu só implemento coisas importantes. Em questão de CRUD, eu implemento tudo aqui de forma genérica. Acho que todos são assim, menos o sensor que ele tem esse dado, que aí ele é implementado justamente em uma interface específica do sensor. Então assim eu conseguia ter um controle maior. E ainda tem um CRUD genérico. A Seeder era para criar dados que eu precisava, o Service. Aí quando eu precisava fazer alguma regra específica ou algum conjunto de regras, então pensa que eu vou usar esse daqui em vários locais. Então eu precisava centralizar um service, alguma coisa. Ou aí eu criei uma classe que centraliza essa regra. No final, codar em Android Objeto sempre ficar pensando em onde que eu vou centralizar essa regra, como eu vou fazer isso ser utilizável. E isso legível. Mas tá, eu tinha usado isso aqui para fazer paginação, só que acabei nem usando. E essa classe tá. Migrations. A gente não precisa ver, só que as coisas do banco. Web, tá. A parte web é que é a parte
como que a gente vai expor nossa aplicação. Então, a gente tem nossos controllers, etc. A gente tem exceptions que são para quando der um erro, que era um erro bem específico, eu crio uma exception para isso. Deixa eu ver o que mais. Major providers. Tá, o Major é como se fosse. Pensa um castelinho. O castelinho tem aquele castelo medieval e ele tem um rio em volta. O Major é a pontezinha entre o castelo e as coisas fora do castelo. Aí você tem essa pontezinha e o Major não é a ponte. É como se tivesse vários guardinhas. E cada guarda é um Major. E cada guarda vai te pedir alguma coisa. No primeiro guarda, pede você ter um cartão. O segundo, sei lá, vê o tamanho do seu pé. Sei lá. Enfim, você pode criar qualquer Major que você quiser. E qualquer Major pode te barrar e falar, você não pode entrar no castelo. Você pode estar no último Major e falar, tô te barrando, você não vai entrar. Então, é isso que os Majors faz. Esse provider... esse provider é para... Esse aqui é a questão de... tá, esse provider. Esse daqui é um extension method para eu criar as roles de acesso do sistema. Então, ele vai verificar as roles, porque no nosso sistema a gente tem administrador, convidado, operador e enviar comando. E aí, isso é a nossa... Esse já está tem a nossa forma de autenticação, que eu não vou entrar em detalhes agora. Roles atributo, não vou entrar em detalhes agora. Login response, também não precisa. Não. Serialization também não. Service. Aqui. Esse daqui, ele é para registrar a nossa injeção de dependência. A injeção de dependência, lembra quando eu disse quando você tem um molde e você precisa pegar a outra coisa de fora e injetar nesse molde? É questão de interface. É isso aqui que ele faz. Então, dado uma interface, que é dado um molde, e me dê essa classe. Então, essa classe ela tem que implementar isso daqui. Então, dado um... se eu chamar esse user service, o que ele tem que me trazer é esse user service. Ele implementa isso daqui. Entendeu? Isso... E aí eu faço isso com todos os repositories para o usuário, para pegar o usuário atual, para pegar o equipamento atual. Então eu posso vir aqui e ver qual que é a implementação para pegar o usuário atual. Então a gente faz isso, pega o usuário atual e GG. E para pegar o equipamento, a gente vem e vê na implementação. A implementação pode mudar, porque se meu método de autenticação mudar, e provável que o do equipamento vai mudar, eu só mudo. Então eu posso vir aqui, sei lá, eu crio uma classe chamada Google Correio de Equipamento. E aí eu só troco aqui, tá ligado? E tá pronto. Eu não preciso mudar em outras partes do sistema. E como ele implementa a interface, GG. User Policy, que eu usei para fazer a questão de validação de usuário, validação de acesso, e o nosso questão de login do equipamento que a gente precisava. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Controllers, accounts. Vamos pegar de registrar usuário. Criar usuário. Então, toda vez que eu recebo um dado, a gente vai ver aqui linha a linha, digamos assim. Então, a primeira coisa, ele tem que falar o seguinte: para você acessar isso daqui, que seria uma rota no navegador, então seria uma URL qualquer, sei lá, sistema, aí barra API barra account, e aí tinha que ser no método post, que é o método HTTP certinho. E para isso, é o seguinte: você tem que estar autenticado e a sua role tem que ser administrador. Calma aí. Só um minutinho. Pode ir. Aí, tô de volta. Tá.
E nisso a gente precisa... Tá, aí essa é a primeira parte. Então você tem que estar autenticado e você tem que ser administrador. Só que você precisa me mandar dados. E esses dados são especificados aqui, num DTO. Um DTO é tipo uma classe que só serve para passar dados. Porque o nosso front-end, ele passa dados que são diferentes do que a gente realmente tem no banco. Então, a gente usa esse DTO que é Data Transfer Object. Então, ele só serve para transferir dados. Então, e nele eu faço a validação também. Então, eu verifico se é e-mail, se ele é tal coisa, se as senhas batem, etc. E aí, ele passando aqui. Então, se ele chegou aqui, ó, o código chegou aqui, significa que o módulo está válido. Validações simples. Então, se ele é válido, tipo, validações simples são validações de campo. Então, tá tudo bem. Então, a gente vai ver ele vai chamar esse método aqui e vai passar todos os dados que ele precisa. E nele, a gente vai ver a implementação. Então, a implementação especifica todos os parâmetros. E por padrão, ele vai ser o user type usuário. Ok, então, primeira coisa, a gente verifica se o e-mail já existe, se o usuário já existe. Então, a gente vai lá, consulta no banco se aquele e-mail já existe, senão a gente retorna um erro. E se o e-mail não existir, a gente pode criar o usuário, a gente está criando em memória ainda, e depois a gente vai lá e salva no banco com a senha. A senha a gente salva criptografada, então a gente verifica se isso, a gente passa o usuário, que são esses dados aqui, o e-mail, o username, o ID a gente gera, ele é um ID, não é um ID sequencial, ele é um ID gerado com um algoritmo que ele se baseia no tempo, então ele vai gerar um long, um número grande lá, e vai salvar no banco, e a gente vê o resultado. Se o resultado deu erro, a gente vai pegar todos os erros, é porque isso daqui, sempre quando você vê esse select, algumas outras coisas que são em cima de listas, isso se chama link, eu não lembro agora a tradução, mas ele facilita você a fazer buscas em lista, etc. Mas você tem que ter em mente que isso daqui, ele sempre vai percorrer os campos da lista, então, dependendo do que você tem, não é tão bom, enfim. Mas você sempre tem que pensar na estrutura que dados você vai usar, esse tipo de coisa. Mas, enfim. Tá. Outra coisa que a gente faz, a gente vê todas as roles que ele tem. Isso aqui é um operador legal, que acho que é null, ou essência, eu não lembro o nome. Mas é o seguinte, o roles, ele pode ser nulo. Se ele for nulo, passa isso. Se ele não for nulo, entrega o próprio roles. Então, é como se fosse if roles igual a null, etc. Me traz isso, senão faz isso. E é isso, a gente vai ter uma lista de strings. Isso seria todas as roles do nosso usuário. As roles são o que ele pode fazer no sistema. Ah, e outra coisa, tá um return aqui. Eu uso bastante o return, if com return, para o código não crescer de forma, tipo, pro lado, assim. Porque aí eu já quebro eu já retorno o erro direto aqui, ele nem chega aqui. Se isso aqui não for, se ele não der resultado certo. Então, aqui, eu sei que se ele chegou aqui, é porque ele realmente tem um usuário válido salvo no banco. E aí, eu vou lá, salvo todas as roles, e aí eu tenho que verificar os locais que ele tem, os locais que ele tem acesso. Só que, os locais ID aqui é um campo diferente do que eu só tenho os IDs do local que ele tem, eu não tenho o meu que eu vou salvar realmente no banco. Então, eu percorro todo mundo e crio uma nova classe, ele vai ter uma lista de usuários, user locais, e aí essa lista eu salvo no banco e depois eu comito tudo no banco. E aqui eu retorno o nosso resultado, que é um result from do usuário. E esse result vai ser usado aqui. Então ele verifica se o result foi falso, retorna 400 e fala a lista de erros que deu. Se não, se o resultado... Então, se ele está aqui, significa que isso aqui foi sucesso. Então, se isso aqui pega o valor, que é o nosso usuário, que é o tipo, iUser, e do iUser você gera o token, que o token é questão de autenticação. Então, se ele não for, gera o token e retorna o token.
E do token você consegue fazer autenticação. É isso. Peguei um. É isso. Tipo, de C Sharp que eu queria mostrar, mais ou menos. Tinha parte. Cadê? Não. Aqui. As coisas que a gente realmente precisava fazer, que estaria para fazer nesse projeto depois. Eu vejo, tipo, o projeto do Renato não teria muito. Tipo, teria back-end ainda, mas a parte de back-end não teria tanto, assim. Porque a gente precisa. Tipo, parte em C Sharp, que eu digo. Porque a gente precisaria fazer bastante coisa com mapas, usando essa lib que eu achei que era de graça, que ela usa o OpenStreetView. Então, o que a gente teria, assim, se tivesse para... A gente teria para os próximos passos, tanto para fazer para teste ou para brincar mesmo com front, ou com Python, a gente, tipo, aí não precisa realmente saber a orientação do objeto. Até a gente tem questão de fazer validação de mapa com o Vue.js, criar polígono, mudar a cor, colocar ponto, esse tipo de coisa, e fazer todo o gerenciamento de estado disso. Fazer o back-end em tempo real, então a gente teria que fazer um sistema em tempo real. Aí teria que ver se a tecnologia vai ser Node ou C Sharp ou outra tecnologia. Eu já fiz usando Node com Socket.io, achei bem de boa, mas se tiver gente que quiser fazer em C Sharp, etc. O front com Socket.io também, se for usar, ele já é uma lib que integra, é tudo JavaScript, então integrar no Vue para o sistema em tempo real. Tem coisa em Python também, que a gente precisa fazer o EPANET, que é o algoritmo que o Renato vai usar em Python. Se a gente consegue fazer em Python, a gente, tipo, se você consegue rodar um algoritmo em Python, a gente vai conseguir colocar ele digamos, num mini servidorzinho, num servidorzinho não, mas num servidor que ele fica escutando um evento. E toda vez que um usuário injetar um dado novo, a gente pega esse evento e calcula o que a gente tem que calcular, sei lá, questão de água, de fluidos lá, e a gente vai lá e manda esse evento lá para o nosso servidor em tempo real. E esse servidor de tempo real vai lá e transmite para todo mundo que tem que transmitir. Então, nisso, a gente faz um fluxo de ficar mandando dados e recebendo. Back-end com C Sharp. A gente precisava migrar o banco para Postgres. E esse daqui, bot para envio de dados periódico localmente. Isso daqui vai precisar mais futuramente quando a gente realmente implementar a questão de Socket.io, etc. Porque para a gente testar, a gente precisa de algo que fique mandando dados toda hora. Então, são esses os passos que eu vejo para o sistema mais para frente. Tipo, a partir do que o Renato falou. Eu acho massa, tá? Legal. Tipo, em relação ao que você vê, qual que é mais difícil, assim, que realmente vai levar muito tempo para implementar com essas tecnologias aí? Cara, acho que... Calma aí, já volto. Só um segundo. Beleza. Somebody love. Galera, ninguém dormiu não, né? Talvez. Não. Mas daqui a pouco eu tenho que ir porque eu vou para Cuiabá, em Rondonópolis. Tem que pegar ônibus. Aí sim. O cara é viajante. Agora que eu vi que o Lucas vazou, velho. Tô louco. Eu voltei. Eu que tô perdido, imagina ele que não. O que aconteceu?
Que calor. O Lucas lá, o calor vazou. Eu não sei porquê. Vou perguntar pra ele depois. Bota fé. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Eu não lembro do que eu falei. Eu perguntei em relação ao que é mais difícil aí dessa tecnologia que você falou lá. Qual que vai ser mais realmente complicado de implementar? Acho que a migração, mais ou menos. Cara, acho que mais complicado, velho. É porque é muita. Não sei, acho que o EPANET, porque é o mestrado do maluco. Então, acho que. Mas como ele faz. A gente tem o código em VB dele. Então, ele fez no Excel. Mano, o código que ele tem atualmente é em VB. Então, cara, não é tão complicado. A gente só tem que passar ele pra uma linguagem decente e usar no Python. Se ele já tem o algoritmo pronto, né? É só implementar o algoritmo. Eu acho que já tem. Eu acho que a parte mais difícil é a parte do front, porque, cara, eu não vejo isso tão difícil, é só trabalhoso, tá ligado? Entendi. Porque é muito trabalho isso daqui, porque eu tenho que mexer com tanta coisa, cara, com isso daqui, ó. Que e tem a infraestrutura disso que é complicada ainda. É complicado ainda, é grande isso daqui. É bem trabalhoso isso daqui. Esse do OpenStreetView aqui, ele fornece bastante coisa, só que isso daqui teria que ter um dev focado nisso daqui. A partir do fio. Quanto o Socket.io eu poderia fazer, é bem simples de fazer, que eu já mexi com isso aqui, eu acho bem simples. Eu teria que ter um dev só para mexer com isso daqui, com o EPANET e com Python, e para realmente ele entender o que está acontecendo e ele realmente focar nisso, porque aí depois eu junto com essa pessoa que fez isso aqui e faço a parte de integração com o nosso sistema. Essa parte aqui eu vou fazer, e esse daqui talvez eu faça mais pra frente. Entendi. Porque Então você vai precisar... Ou eu faço isso daqui antes de fazer o Socket.io, porque eu vou precisar, tá ligado? Então, basicamente, você vai precisar de 2 devs, então. Um para ficar no front, trabalhar o que tem que ser feito no front, e outro para trabalhar com Python. Que é a parte do Python. Entendi. Cara, no front, eu tenho um cara que entrou esses tempos aí, o nome dele é Júnior. Ele já deu... Sim, conheço. Conhece? O problema é que esse daqui é Vue, então vai ser um pouquinho mais complicado. Mas o Vue é bem simples. Ele já mexeu com React. Então ele vai saber. Palavras do Pedro Ivo. O Pedro, mano, eu tô mexendo com Vue, eu não sei o que eu tô fazendo, mas tá funcionando. É a simplicidade do Vue, tá? Eu mexi com Vue e não entendi o que tava fazendo, só que não funcionava. Porra. Rolinha, você já mexeu com o Vue então já? Pronto, já tem o dev aí do Vue já. Calma, acho que você não escutou a segunda parte, João. Entendi, não, tranquilo, cara. Mas Python. Python, cara, Python, dev de Python já tá faltando no mercado. Imagine aqui na faculdade, cara. Tá. Não, ele pode ser o seguinte. Então, João, o problema é que é o seguinte. Eu tô trabalhando com Python recentemente. A gente tem as seguintes bibliotecas. A gente pode usar C, Python, Visual Basic, JavaScript, C#, C++, C#, só que em C# aqui ele só tem para... A gente teria que importar os SO da parte compilada dele, dessa lib em C, da C#, Fortran, Haskell, Java, MATLAB. Aquela parte ali do Python me interessou, hein? Então, quando eu vi Python, eu achei muito melhor fazer em Python. A gente pega o código deles em C no Python e a gente roda. O problema é só a gente saber o que é o que nessa lib, mas claro, a gente teria que fazer uma reunião com o Renato, saber. O que é a entrada do dado, o que é seu modelo, me explica aí o que é esse EPANET, o que esse dado significa. Isso que eu ia perguntar, o que é o EPANET, para que ele serve? Se eu vou mexer com dados, o Python a escolha certa. É o seguinte, o EPANET... Eu caí de paraquedas aqui para anunciar uma coisa. Os desenvolvedores que forem trabalhar com o projeto do Renato tem que avisar com antecedência para a gente conseguir uma parceria com a Liquan para fazer um curso de EPANET. Tô saindo de paraquedas. Sim.
Para poder entender como que funciona a parada. Daí eu vou ver se a Liquan pode fazer esse curso, e daí só tem que saber quantas pessoas que vão fazer para poder pagar. Entendi, legal. Saindo de paraquedas. O EPANET, ele calcula a pressão de um sistema de fluidos. Então, cada isso daqui é como se fosse um ponto que altera a pressão, se eu não me engano. E aí, como se tivesse um cano e ele... Então, ele tem pressão... Cara, ele faz uns cálculos muito loucos e calcula os trem e tem um cano amarelo. É isso. Legal. O Rolinha pega, então, para desenvolver essa parte. Então, Rolinha... ouvi dizer que o Rolinha tem certificação em Python, cara. Mano, não, onde que tá isso? Na onde que tá isso? Pelo que o Renato falou, véio, esse trem da Panet é o fino do fino. Aí, esse daqui é o fino do fino. Caraca, massa, hein? Pô, eu tô bom no Python, hein? Se vocês precisarem, só que eu trabalho. É foda isso. Então... Ele tem outro problema também, que é o algoritmo dele. Que aí, como ele tem um algoritmo em... Tipo, o EPANET é só uma parte do mestrado dele. O mestrado dele mesmo era um bagulho que ele calculava todos os pontos que tipo, ele fazia uma ele conseguia estimar o quanto de água que estava sendo gastado em cada residência, algo assim. Então a gente tinha até uma lista, alguma coisa assim de 13 mil dados, tá ligado? Isso foi o que ele isso. 13 mil. Então. Já volto. Com certeza escolha certa. Se tiver em lista, ainda mais fácil ainda. Já que tem 2 desenvolvedores de Python, eu vou botar vocês para duelar para ver quem que pega essa coisa aí. Posso me justificar? Eu desisto já. Você ganhou. A parte mais fácil da minha vida. É que assim, eu tô trabalhando recentemente também. Provavelmente demora, mas eu faço. Não, isso não é problema, não. Qualquer coisa a gente divide. Não sei. Metadinha? Eu também trabalho daí. Cara, agora, tipo, em relação a outras coisas, esse projeto aí vai precisar de dev mais capacitado, cara, é foda, velho, porque eu não tenho capacidade para dar capacitação. Deu travadinho massa. Eu não sou capacitado para dar capacitação. Mas é isso. Cadê o Godes, cara? Ele vazou? Eu tô fazendo um curso da Data Science Academy, que é Python para análise de dados. É mó suave, velho. Se quiser passar isso aí pros calouros. Só que ele não fala de... Ele fala de... ele fala um pouco de... foda-se, deixa eu passar aqui pra você, cara. Passa o link. Cara, eu comprei um curso na Data Camp. Eu tô fazendo, só que no meu trabalho eu uso muito Python, então eu tô acabando trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, o meu também é só Python. Aí eles falaram assim, você sabe alguma coisa? Eu falei, eu sei Python. Aí ele, para análise de dados. Eu falei, não sei. Aí ele, beleza, então assiste esses cursos aí. Eu tô assistindo até hoje. Você tá trabalhando com análise de dados? Tô. Legal. Muito bom. Agora, finalmente, eu tenho um parceiro da análise de dados na InfoCorp. Você tem um parceiro certificado ainda. Quem? Cadê? Me mostra ele. Certificado de Rolinha. Mandei o link aí pro Kessler, se ele quiser ver. Eu vou mandar lá no grupo. Mandei com o start, só. É isso aí, ele tem, se não me engano, 5 a 6 cursos gratuitos. Ele tem o Big Data. Fundamentos do Big Data e a Fundamentos, Introdução à Ciência de Dados e Python, Fundamentos para Análise de Dados. Tem um de Power BI também, se eu não me engano.
que tinha Mas outro. vocês vão usar... Eu não prestei muita atenção, mas vocês vão usar o Python para quê nesse projeto? Tem um algoritmo que o Renato ele vai usar para calcular uns dados, e é muito dado, entendeu? Normalmente ele faz isso em VB, com uma biblioteca lá chamada Epanet. E aí, tipo, só que VB não é bom para isso, entendeu? O melhor é Python, para mexer com dados. Python é a linguagem de dados, com certeza. Ah, cara, manda para mim, eu faço aí. Se o Rolinha tiver sem tempo, eu tô mó com tesão em mexer com essas coisas. Aí, Gus. Eu vou desistir de CLP mesmo. Eu não dá, não, cara. Ah, verdade, tem um monte de trabalho pra fazer dele, né? Beleza. Gus, você tem mais alguma coisa aí para falar, tipo, para dar aí pra galera? Não, acho que não, cara. Cara, Não. tipo, eu já falei antes, tipo, a galera aproveitar. A Infocorp, eu particularmente, eu sou da ideia, tipo assim, eu dou o guia e a pessoa corre atrás para estudar. Pelo menos assim foi comigo. Quando eu entrei na Infocorp, os caras só me deram, ó, você precisa estudar isso, se vira. Aí eu tive que correr atrás e estudar. Essa é a vida, cara. A vida é assim, entendeu? Aí eu falo isso para quase todo mundo aí. No Bootcamp eu fiz assim, eu só dei um guia para eles implementar as coisas lá. E é basicamente isso, cara.